Shalom, shalom, graça e paz. Pastor Raul passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E hoje eu quero trazer aqui 4 ferramentas, 4 elementos que são fundamentais para a tua caminhada cristã. Eu sei que desde que você se converteu, desde que você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, desde que você decidiu andar no caminho da luz, no caminho da palavra de Deus, no caminho de Cristo, você tem enfrentado batalhas. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E esses principados, essas potestades, vivem tentando nos derrubar, vivem tentando nos paralisar, vivem tentando nos fazer retroceder. E hoje, neste vídeo, eu quero trazer para você 4 ferramentas para você vencer a tentação do maligno, para você vencer o pecado na tua vida. Então, antes de dar sequência, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe um comentário neste vídeo, porque é muito importante para que mais pessoas possam ser alcançadas através deste conteúdo, tá bom? E sem enrolação, eu já quero trazer para você então aqui o primeiro fator, o primeiro elemento, a primeira ferramenta que o Espírito Santo, a primeira ferramenta que Deus deixou na sua palavra para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer a tentação do pecado sobre a nossa vida. Então, a primeira ferramenta, o primeiro elemento que é fundamental para você vencer o pecado, para você vencer a tentação, é o Espírito Santo. Exatamente. Sem o Espírito Santo é impossível você vencer o pecado. Sem o Espírito Santo é impossível você vencer a tentação. E nós precisamos entender algo, querido, que nós vamos estar lutando constantemente contra a tentação. Nós estaremos lutando constantemente contra o pecado, porque todo dia o pecado vai se apresentar na tua porta. Todo dia o pecado vai se apresentar diante de você, tentando te derrubar, tentando te fazer retroceder, tentando te fazer paralisar, tentando matar a tua vida espiritual. E o que você precisa entender é que sem o Espírito Santo você não conseguirá vencer. Por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 5 vai dizer que eu e você precisamos andar no Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5 também vai nos falar a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. A Bíblia vai dizer que as obras da carne são inimizades, porfias, orgias, bebedices. Vai falar tantas situações que derrubam o cristão, que fazem com que o cristão retroceda, que fazem com que o cristão paralise, que derrubam a vida espiritual do cristão. Mas lá em Gálatas capítulo 5 também vai falar a respeito do fruto do Espírito, que é amor, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Então é por isso que lá em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer: andai no Espírito e não satisfazeis as obras da carne. Então, se você quer vencer a tentação, se você quer vencer o pecado na tua vida, você precisa estar alimentado do Espírito. Você precisa buscar pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, porque Ele tem frutos bons para você. É Ele que fortalece o teu espírito, é Ele que vai fazer mortificar a tua carne, é Ele que vai te ensinar por quais caminhos você deve andar. É Ele que vai acender a luz vermelha quando a tentação chegar na tua porta. É Ele que vai dizer não quando o pecado tentar te derrubar. Então, por isso que você tem que andar no Espírito, por isso que você tem que buscar se fortalecer no Espírito. Por isso que você tem que olhar para a vida de homens
antes de ser cheio do Espírito e depois de ser cheio do Espírito. Tem algum exemplo? Pedro. Olha para a vida de Pedro, que antes de ser cheio do Espírito, negou Jesus 3 vezes. Mesmo depois de ter dito para Jesus que não o negaria por nada, que o seguiria por toda a sua vida, que não o trocaria por coisa alguma. Então, mesmo depois de ter afirmado para Jesus que ele não o negaria, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois do Espírito Santo, depois de Atos capítulo 2, nós conseguimos ver Pedro se levantando corajosamente para pregar o Evangelho. E ali no primeiro sermão, Pedro convence, ou melhor, o Espírito Santo convence, através da vida de Pedro, 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas, então, se converteram ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Pedro, a partir de agora, está andando no Espírito. Antes de andar no Espírito, ele negou Jesus. Depois de ser tocado pelo Espírito, depois de estar cheio do Espírito, ele consegue falar corajosamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então essas pessoas, elas são levadas à conversão. Então nós precisamos entender, olhar para a vida de Pedro, olhar para a vida do apóstolo Paulo. Antes de ser cheio do Espírito Santo, era um perseguidor. Depois de ser cheio do Espírito Santo, é um anunciador do Evangelho. Então a primeira ferramenta que você precisa para vencer a tentação, para vencer o pecado, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Segunda ferramenta, segundo princípio, segundo valor que você precisa ter na sua vida para vencer o pecado, para vencer a tentação, para vencer o desânimo, para vencer aquilo que quer te derrubar, para vencer aquilo que quer te afastar do propósito. Segunda ferramenta, anote aí, a segunda ferramenta é a palavra de Deus. Exatamente. Falei pausadamente para você fixar, para você memorizar. A segunda ferramenta que nós precisamos para vencer o pecado é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a palavra é inspirada por Deus, proveitosa para corrigir, para redarguir e para preparar o homem para que ele seja perfeito para toda a boa obra. O salmista nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, sem a palavra de Deus, você não vence o pecado. Mas sabe qual é o problema de muita gente nos dias de hoje? Quem sabe é o teu problema. É que você só lê a sua Bíblia nos dias de culto. É que você lê a sua Bíblia de vez em quando. É que você lê a sua Bíblia de repente para fazer algum devocional, mas você não consegue ler a sua Bíblia para criar raízes em Deus. Muito mais do que ler a sua Bíblia para te manter vivo espiritualmente, você tem que ter conhecimento profundo com as Escrituras. Você precisa se aprofundar no teu conhecimento. É ela que vai trazer crescimento espiritual para você. É a palavra de Deus que vai trazer para você direção. É a palavra de Deus que vai fazer com que você construa e edifique a sua vida sobre a rocha. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós construímos a nossa vida sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Então eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus, eu preciso ter profundidade na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai direcionar, que vai conduzir os meus passos. É a palavra de Deus que vai edificar a minha vida. É ela que vai determinar o caminho que eu devo andar.
é ela que vai dizer o que eu preciso rejeitar e o que eu preciso buscar. Então, o segundo elemento fundamental para a nossa caminhada cristã é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia. Leia a tua Bíblia, medite na tua Bíblia, seja apaixonado pela tua Bíblia. Quando você não tem direção, a Bíblia tem direção para a tua vida. Para o teu casamento, a palavra de Deus tem direção. Para a tua vida financeira, a palavra de Deus tem direção. Para a tua vida emocional, a palavra de Deus tem direção. Para a educação dos teus filhos, a palavra de Deus tem direção. Se o teu ministério não está crescendo, a palavra de Deus tem direção. Se você quer frutificar, a palavra de Deus tem direção. Se você quer abandonar o pecado, a palavra de Deus tem direção. Você está entendendo a importância da palavra de Deus? Você está entendendo a importância do conhecimento das Escrituras? Do conhecimento da palavra de Deus? Então eu preciso entender que nós precisamos buscar conhecimento, a palavra de Deus, da palavra de Deus. Nós não podemos apenas ingerir conhecimento para nos manter vivos espiritualmente, mas nós temos que ingerir o suficiente para sermos cristãos maduros, saudáveis, prósperos, que crescem, que avançam, que frutificam, que têm revelação da palavra de Deus. Então a palavra é fundamental para o teu crescimento. A palavra é fundamental para você abandonar o pecado, para você renunciar a tudo aquilo que tenta derrubar você. Terceiro fator, terceiro elemento que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Terceiro elemento que é fundamental para você abandonar o pecado, para você deixar o pecado de lado, se chama uma vida de oração. Exatamente isso. A oração é fundamental. Sem oração nós não conseguimos chegar a lugar algum. Sem oração nós não conseguimos vencer o pecado. Sem oração nós não conseguimos dizer não às tentações. Sem oração nós não conseguimos ter direção. É por isso que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. A palavra de Deus também diz: pedi e dá-se-vos-á. Então eu preciso entender que uma vida de oração é fundamental. Sem oração nós não chegamos a lugar algum. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu olho Jesus, eu vejo Jesus, eu enxergo Jesus orando, ensinando os discípulos a orar. Por isso que ele diz: quando orardes, entra no teu quarto e diga: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é no céu. Então Jesus nos ensina a orar. Nós precisamos ter uma vida constante de oração. Sem oração você não vence a tentação. Sem oração você não consegue dizer não ao pecado. Então você precisa entender o valor, o propósito do clamor na tua vida. Tem uma área da tua vida que não é consertada apenas porque você não ora, porque você não coloca diante de Deus, porque você não clama, porque você não busca. Você precisa aprender o valor, a importância da oração para vencer o pecado. Jesus mesmo falou que algumas castas de demônios só saem através do jejum e da oração. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje, que você precisa orar, que você precisa clamar? Qual é o inimigo que se levantou contra a tua vida, que você hoje precisa orar, que você precisa clamar, que você precisa colocar diante de Deus? A oração é fundamental para o nosso ministério, para a nossa família, para a nossa vida.
para a educação dos nossos filhos, para um casamento saudável, para tudo. Sem oração nada acontece. Sem oração não há sobrenatural. Sem oração não há cura. Sem oração não há restauração. Sem oração não há propósito. Sem oração não há nada. Você não chega a lugar algum sem uma vida de oração. Então ore, clame, coloque diante de Deus, busque na presença de Deus. E o quarto fator que é fundamental para você vencer a tentação, o quarto fator que é fundamental para você vencer o pecado, o quarto fator que é fundamental para você vencer o inimigo se chama igreja. Exatamente. Na igreja é que nós temos a comunhão. Na igreja é que nós encontramos outros crentes. Na igreja é que nós somos fortalecidos através da pregação da palavra, através do ensino das Escrituras. É na igreja que nós encontramos pessoas que estão lutando. É na igreja que nós encontramos pessoas que já venceram aquilo que eu estou tentando vencer. É na igreja que eu ouço testemunhos. É na igreja que eu me uno com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Por isso que a palavra de Deus, Paulo ensina aos hebreus a não deixar de congregar, como fazem alguns. Tem um monte de desigrejado hoje aí fora. Tem um monte de pessoas dizendo aí que não precisa de igreja, que não precisa congregar, que não precisa de comunhão, mas quando você olha para os resultados, para o fruto da vida dessas pessoas não têm fruto. Você precisa sim da igreja. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Sem a igreja você é apenas um membro amputado. Então você precisa ser edificado na igreja. Você precisa estar presente na igreja. Quando Jesus enviou os discípulos, ele não enviou ninguém só, mas ele envia de 2 em 2, para que quando um cai, o outro possa levantar. Você precisa da comunhão. Lá em Atos 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. É isso que vai trazer para você uma vida espiritual saudável. Comunhão. Como é que está a sua comunhão com a igreja? Como é que está a sua comunhão com os irmãos em Cristo? Como é que está a sua comunhão na célula que você frequenta, no grupo caseiro, sei lá, no seu ministério? Como está a tua comunhão com os teus pastores? Como está a tua comunhão com os teus líderes? Como está a tua comunhão com os teus irmãos em Cristo? Você precisa de comunhão. É por isso que Jesus falou também, lá em Tiago 5,16, ele nos diz para que eu e você venhamos confessar o nosso pecado uns aos outros. Então, se eu não preciso dos outros, por que Tiago está dizendo? Confesse o teu pecado um ao outro. E que nível de intimidade eu tenho que ter? A ponto de poder confessar o meu pecado sem ser julgado. A ponto de alguém confessar o pecado dele a mim sem eu julgar a ele. Que nível é esse? É o nível de comunhão. É o nível de relacionamento. A Bíblia diz, ande com o sábio e será sábio, ande com o tolo e será tolo. Então a comunhão, ela tem importância, tem relevância na nossa vida. Por isso que em Salmos 1 diz, bem-aventurado o homem que não senta na roda do escarnecedor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então eu preciso ter comunhão, comunhão saudável, comunhão eficaz, comunhão que vai me fazer crescer espiritualmente. Como está a tua comunhão na igreja? Como está a tua comunhão hoje? Você tem conseguido confessar o teu pecado para o teu líder, para a pessoa que está orando e intercedendo por você, para o teu pastor? Você tem conseguido falar das tuas falhas para que pessoas possam interceder pela sua vida, possam orar pela sua vida? Você tem conseguido buscar no Senhor? Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o ferro se afia com ferro.
Porque eu preciso de gente perto de mim, eu preciso comunhão, eu preciso integridade. Deus disse quando criou o homem, não é bom que o homem viva só, que o homem esteja só. Então criou a esposa, criou a mulher, criou Eva, para que fosse uma auxiliadora idônea, já fala de comunhão. A criação do homem tem a ver com a comunhão. E aí quando eu olho para o crescimento da igreja de Atos, eu vejo ali a igreja em comunhão. Você precisa comunhão para crescer espiritualmente. 4 elementos, 4 fatores fundamentais para que você cresça, para que você vença o pecado. O primeiro fator é o Espírito Santo de Deus na tua vida. O segundo fator é a Bíblia, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O terceiro fator é uma vida de oração, a oração. Clama a mim e responder-te-ei. E o quarto fator é a igreja, comunhão. Pessoas saudáveis, pessoas que vão te ajudar, que vão te auxiliar e que vão te conduzir por um caminho de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Busque essas 4 coisas, busque esses 4 elementos e a tua vida nunca mais será a mesma. Coloque como meta para este próximo ano buscar esses 4 elementos: o Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração e a comunhão com a igreja, que você vai ver que a tua vida será completamente diferente. Que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez eu peço, se inscreva neste canal, deixe o seu like e comente neste vídeo, porque é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e que você possa crescer espiritualmente a cada dia, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.